Olá, eu sou a pastora Ângela Durigan. Gostaria de fazer uma meditação hoje no que se refere ao cuidado pastoral. Como pastora há 14 anos, trabalho com aconselhamento e gostaria de trabalhar aqui um pouquinho essa questão dentro daquilo do que Deus tem me incomodado todos esses dias. Então, eu me sentei e escrevi sobre esse assunto. Aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E diante disso, o que Deus tem falado muito ao meu coração é no que se refere à vida, sobre o guardar uma vida e cuidar das pessoas. O mais interessante é que esse é o meu trabalho, foi o tema da minha tese, cuidado. Então, cuidar é guardar uma vida ou uma pessoa. Todavia, o que é mais importante, guardar e preservar a vida ou cuidar de uma pessoa no que diz respeito ao seu coração, anseios, decepções, frustrações e ou infelicidade. Talvez não tenhamos parado para avaliar o que realmente é o mais importante. Em tempos de isolamento social com Covid-19, o Brasil vive um momento atípico em que o isolamento social foi decretado há praticamente 3 meses atrás e hoje ainda vemos o grande dilema tomando conta dos governantes. Libera ou não libera da quarentena? Se sai da quarentena de acordo com o mapa de cores mostrado pelos governadores ou se há necessidade de regredir ou de continuar? Não se sabe o que fazer. Quanta incerteza, quanta insegurança. Por outro lado, o mundo parece que caminha a passos largos para encontrar a cura, uma vacina que irá sanar todos os problemas da população e a população do mundo com relação à ameaça de morte por um pequeno vírus. Todavia, o que mais se vê é a luta pela preservação da vida. Preservação da vida. O medo assola a vida de todos e parece que o Covid-19 chega mais perto de cada um. Quanta aflição nós estamos sofrendo, quanta luta para saber o que fazer. Ninguém, na verdade, sabe o que fazer diante disso, é o que nós estamos vendo e vivendo. Ninguém sabe para onde correr e todos sabem que não podem se esconder desse vírus, não se sabe até quando. Somente a poderosa mão de Deus é para nos guardar, para nos dar força e coragem para que possamos avançar nessa situação. Mas qual é a diferença entre guardar e preservar a vida e cuidar do coração das pessoas? Qual tem sido sua preocupação nesses dias? Eu tenho observado e constatado que está havendo uma grande confusão entre guardar a vida e cuidar das emoções do ser humano, ou seja, defendermos a vida com unhas e dentes em detrimento de cuidarmos e ajudarmos o próximo a vencer os seus problemas e limitações. Ou nós ajudamos o próximo a preservar ou curar suas emoções para que sua vida seja preservada de tanta dor e sofrimento? Muitas vezes, esse sofrimento acontece de forma desnecessária, porque se houvesse a preocupação em olhar o coração do outro e ajudá-lo, muita dor seria evitada. E eu falo isso da experiência nesses dias de pandemia em ajudar os que estão aflitos
perdidos em meio a um mar de problemas sem solução, porque parou tudo e a fonte de renda de muitos secou. Nesse caso, muitos já não veem saída para os seus problemas e a família paga o preço do mau humor, da amargura, da tristeza, angústia e solidão dentro de casa, em que a família está junto, mas cada um em seu mundo particular de dor. Estão perdidos, mas estão juntos. Como é isso? Literalmente, eles estão distantes um do coração do outro. E quando isso acontece, somente o ranço é lançado em cima daqueles que amamos. Nossa casa recebe o nosso pior e o mundo grita, porque ele quer a solução para um vírus que mata. Essa é uma parte difícil. O que é que nós estamos fazendo com as nossas famílias dentro de casa e do nosso relacionamento familiar? Mas o que está matando é a falta de cuidado com as pessoas, de olhá-las com outros olhos, com os olhos do amor, da compaixão e da misericórdia. Porém, as ovelhas estão perecendo por falta de aconselhamento, de socorro e de um ombro amigo para chorar e poder encontrar a paz que excede todo entendimento no Senhor. Que momento é esse? Esse é o momento em que devemos parar tudo e reavaliarmos onde ou em que estamos errando enquanto pastores. As ovelhas estão morrendo sufocadas de medo e da falta de saber o que fazer ou para onde correr. Essa é uma pergunta que sempre me faço. Será que eu estou fazendo o que é necessário? Será que estou ajudando as pessoas em seus dilemas? Ou será que elas não precisam de ajuda porque estão buscando desesperadamente uma solução, uma vacina ou uma forma eficaz de debelar essa crise? Quem está ajudando a quem? Quem está cuidando de quem? Deus está falando: não temas, porque sou contigo para te guardar por onde quer que andares. Eis que serei contigo todos os dias de sua vida, e eu não devo soltar das mãos dele. Esse assunto de guardar a vida ou cuidar do coração da pessoa, eu realmente nunca havia parado para pensar, mas o Senhor me incomodou tanto que ficou muito claro essa diferença. Então eu pergunto, que tempo é esse que estamos vivendo? Dizem que é o tempo do Covid-19. Mas que tempo é esse em que as pessoas estão se distanciando de fato? Nosso coração está cada dia mais distante dos outros e nos resumimos apenas ao nosso mundo, que é pequeno, o qual se resume ao nosso espaço dentro de casa. Que tempo é esse de afastamento ou de esfriamento total em nossos corações? Esse é um assunto que pode gerar uma grande confusão, mas eu quero continuar esclarecendo. Existe uma diferença, sim, entre cuidar da vida e cuidar das pessoas. Cuidar da vida envolve o cuidado médico, que é feito através de medicação para a preservação da vida ou até para salvar uma vida. Mas cuidar das pessoas é no contexto pastoral, é no sentido de pastorear o coração, é cuidar das feridas, tirando os carrapichos e limpando toda a infecção, ou ainda para estancar a hemorragia que brota provocada pela afronta e pela humilhação. Isso é cuidar para a preservação da vida. E nós temos aqui alguns pontos que eu gostaria de colocar para que nos desse um maior entendimento. No primeiro livro de Samuel, capítulos 1 e 2, nos conta sobre a história de Ana, esposa de Eucana, que era estéril, e ele tinha outra esposa, Penina, que lhe dava muitos filhos. Mas Penina irritava Ana, perseguia Ana, e Ana chorava, não comia, vivia aflita, angustiada,
e tinha crises de ansiedade. E Ana vai uma vez por ano com seu marido sacrificar no templo. E quando ela foi, ela passou a orar intensamente na perturbação dela de coração. E nisso o coração de Ana foi cuidado por Deus e pelo sacerdote Eli, porque todo aquele desespero dela chamou a atenção dele. E então ele parou para ouvi-la, ele a socorreu. E é importante observarmos isso. Ele a ajudou, trazendo o conforto que ela precisava para não se sentir mais desamparada, porque era estéril. Então ela saiu dali consolada, confortada, pastoreada e com a fé alicerçada em Deus. Ela teve esperança para vencer aquela esterilidade e o Senhor a abençoou grandemente. Um segundo ponto é o bom samaritano, que está em Lucas 10, dos versículos 25 ao 37. O ser humano só precisa de alguém que o escute e cure as suas feridas. Um homem foi assaltado naquela estrada, foi espancado e deixado como que morto ali. Um sacerdote passou de longe, um levita passou de longe, mas o samaritano, ele acudiu àquele que foi assaltado, cuidou de suas feridas externas, mas proporcionou paz e segurança ao coração daquele homem quando o socorreu. Cuidou, levou-o para a hospedaria, alimentou, pagou sua estadia e prometeu voltar no dia seguinte. Um anjo que cuidou do aflito, ferido e abatido, e lhe pensou as feridas. Outro ponto importante está em Mateus 27, do 11 ao 44, o julgamento e a condenação do Senhor Jesus. Ele foi julgado e condenado pelo seu próprio povo. Foi açoitado, castigado e ferido fisicamente, na alma e no espírito, quando ele foi levado para a cruz. Porém, ele não foi socorrido por ninguém, porque eles queriam a sua morte. Na cruz, ele não olhou para a maldade do homem. Ele pediu ao Pai que os perdoasse. O amor habitava em seu coração e foi assim que ele venceu toda a humilhação. E aqui nós vemos algo muito importante: a despreocupação com a vida. O julgamento e condenação de Jesus à morte, nesse caso, a vida não foi preservada. Ele foi pregado na cruz para morrer asfixiado. Como pessoa, não foi cuidado. Foi espancado, exposto à afronta moral, sacrifício físico e tortura psicológica. Por causa dos nossos pecados, o Pai se afastou dele. Então, aqui nós podemos ver que o cuidado precisa ser integral, corpo, alma e espírito. Jesus nos ensinou sobre o cuidado quando disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, não adianta, prestem atenção, isso aqui é muito importante. Não adianta ter casa, roupa, comida, colocar uma aliança no dedo, dar sobrenome, se não cuidar do coração da pessoa que você ama, do seu próximo. Quando briga, grita, xinga ou maltrata. Quando também não ora, não intercede e não abençoa com paz. Quando falta paz, está faltando o essencial, o amor. Quem ama não maltrata, não cuida só aparentemente, mas ama de forma integral, porque cuida do corpo. Então ele dá roupa, casa e comida. Cuida da alma, cuida das feridas, derramando bálsamo. E do espírito, quando ensina comunhão e intimidade com Deus. Então, cuidar da vida é preservá-las dos perigos que a colocam em risco, como exemplo, se expor ao Covid-19. E cuidar da pessoa
é olhar para o seu coração, enxergar as feridas e cuidar delas. Como exemplo, eu sou um milagre de Deus. O próprio Deus cuidou de mim fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu sou um milagre de Deus, porque além dele me salvar, ele me curou e ele me libertou de todas as minhas dores. Então, resumindo o que eu estou falando aqui, como estamos cuidando dos que precisam de ajuda ao longo da estrada? O sacerdote Eli cuidou do coração de Ana e ela foi-se em paz. O exemplo que o bom samaritano deu foi o de ajudar alguém fora de casa. Entretanto, nós devemos fazê-lo na igreja e fora dela. Essa é a atitude que Deus espera de nós. No caso do julgamento e condenação de Jesus, mostra que ele não foi cuidado em momento algum. Pelo contrário, seus algozes o condenaram. O governador lavou as mãos e o povo permitiu que recaísse sobre eles o sangue daquele inocente. O que é de fato cuidar para você? É somente o cuidar da vida ou cuidar das pessoas para a preservação da vida? De que adianta cuidar somente da vida e não ter paz de alma e espírito? Ana estava viva, mas levava uma vida miserável. O bom samaritano resgatou a vida e cuidou do homem ferido, curou as feridas do corpo e colocou bálsamo no coração dele quando o socorreu. Levou-o para a hospedaria, deu comida, cama e banho. Mostrou consideração com a pessoa e o abençoou. E a Jesus não foi permitida a preservação da vida e morreu sem cuidados, humilhado, afrontado e ferido. Tudo o que ele sofreu foi para mostrar que pelo próximo vale a pena doar-se. Por isso ele triunfou sobre a morte. O que é que nós estamos fazendo? Pense nisso. Deus abençoe o seu coração.